Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Mateus capítulo 15, versículos 29 ao 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando ouviu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, ele é muito rico de detalhes, mas eu quero me deter apenas a alguns deles. Primeira coisa, primeiro ponto que nós poderíamos ressaltar para a nossa meditação. Numerosas multidões aproximaram-se dele. Veja, Jesus era capaz de atrair multidões para si. Jesus tinha esse poder de atrair as multidões. Mas por que ele atraía? E o que levava as pessoas a se sentirem atraídas por Jesus? Ora, a sua forma de acolher as pessoas, a sua forma de amar as pessoas. E claro, além daquilo que ele também fazia, todo aquele e aquela que estava sofrendo, que estava doente, que estava enfermo, que se aproximava de Jesus, eram curados. E a própria vida de Jesus, as atitudes, os gestos de Jesus, suscitava no coração de cada pessoa, por mais sofrida que fosse, esperança. E era por isso que numerosas multidões eram atraídas a Jesus, iam atrás de Jesus. Iam atrás de Jesus. Agora, um outro ponto importante é que o Evangelho vai dizer que Jesus curou a todos. Jesus os curou. Jesus os curou. Por que ele curou os enfermos? Mas na frente vai mostrar, vai dar a resposta. Porque o Evangelho de hoje também fala sobre a multiplicação dos pães. E Jesus, veja, Jesus ele olha para aquela multidão faminta, porque já fazia 3 dias que estava com ele, não tinha nada para comer. Isso aqui, meu povo, é um detalhe muito interessante, por quê? Porque mostra para nós que Deus não é indiferente à nossa dor, que Deus não é indiferente às nossas necessidades, que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele vê, e não somente vê, ele tem compaixão. E é o próprio Jesus que vai dizer no Evangelho. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão da multidão. Compaixão. Meu povo, o que significa compaixão? Compaixão, padecer com, ou seja, sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro. E Jesus sentiu compaixão daquela multidão. Às vezes nós pensamos, e pensamos errado, que Deus é indiferente a nós, a nossa história de vida, que Deus é indiferente à nossa dor, à nossa enfermidade, ao nosso sofrimento, e não é. E não é, Ele sente as nossas dores, tem compaixão de nós. Ele não somente vê, mas age. E é por isso que Jesus curou todos aqueles enfermos,
porque Ele é um Deus de compaixão. Agora, um último detalhe que eu queria ressaltar aqui. Jesus multiplicou os pães e saciou a fome daquela multidão. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é aquele que pode nos saciar. Pode nos saciar. O que significa isso? Saciar, claro, não somente do pão material. Jesus multiplicou os pães, aquele povo estava com fome mesmo, e comeu o pão, comeu aqueles peixinhos que foram também multiplicados. Mas, mais do que o pão material, Jesus é aquele que pode saciar a nossa fome e a nossa sede do infinito, daquilo que é eterno. O salmista vai dizer que a nossa alma tem sede de Deus. E se tem sede de Deus, tem sede daquilo que é eterno, daquilo que é infinito. Por isso que a pessoa humana, ela carrega dentro de si essa abertura para aquilo que é eterno, para aquilo que é infinito. E Deus é o único que pode nos saciar. É o único que pode nos realizar enquanto pessoas humanas. Jesus é aquele que nos sacia. Sacia o nosso desejo de felicidade, de realização humana. Jesus é aquele que preenche o vazio da nossa existência. Por isso, meu povo, o nosso coração deve exultar. Quantas são as pessoas que vivem de uma forma vazia de sentido da própria vida, da própria existência? Quantas pessoas hoje em dia estão carregando um profundo vazio existencial, que estão perdendo o sentido da própria vida? Jesus, nesse tempo do advento, que Ele venha para nos visitar e saciar a sede que nós temos, a fome que nós temos, daquilo que é eterno, daquilo que é infinito, e que Ele nos encha do seu amor e nos torne pessoas felizes e realizadas. Se você conhece alguém que está vivendo um profundo vazio existencial, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez ela esteja precisando ouvir essa palavra. Que Deus também abençoe a você, abençoe a sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.